Nos dias atuais, existem muitos intérpretes que pecam ao não distinguir dois conceitos fundamentais na hermenêutica e na exegese, a saber, princípios imutáveis ou princípios absolutos e aplicações circunstanciais. Quando eu firo essa regra, eu acabo trazendo como normativo para a igreja atual algo que Jesus não mandou, algo que Jesus não deu para a igreja. Por exemplo, tem igreja que obriga as mulheres a usarem véu, pegando ali uma aplicação circunstancial de um princípio absoluto que Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto. Por exemplo, qual era a aplicação circunstancial? O uso de véu, mas ali envolvia um princípio absoluto, que era a ordem na adoração, a não escandalização de alguns irmãos daquela época. Um outro exemplo é de Romanos 16:16, onde Paulo diz: saudai-vos com ósculo santo. Ósculo é o beijo. Ali, a aplicação circunstancial, beijo, que era algo muito comum na cultura da época, envolvia um princípio absoluto, que é a afetividade, a comunhão entre a igreja. Um terceiro exemplo é o de escravos e senhores, onde Paulo, lá em Efésios 6, ele não está defendendo nem legitimando a escravidão, muito pelo contrário, está ensinando como que o crente escravo deve tratar o Senhor. Ele está aplicando o princípio absoluto da comunhão, do amor, do respeito, da honra àquela estrutura social temporária. Às vezes, um autor bíblico ele vai utilizar um princípio absoluto para justificar uma aplicação circunstancial, que pode levar o leitor moderno a interpretar essa explicação como se fosse absoluta também. É aí que está o problema. O intérprete bíblico, muitas vezes, pode trazer aquela aplicação circunstancial para os dias atuais, invertendo a coisa, tratando a aplicação circunstancial como um princípio absoluto e transgeracional. Eu poderia dar outros exemplos aqui, como o papel das mulheres. Lá em 1 Timóteo 2, 9-15, Paulo ele não está, de modo algum, diminuindo a importância do público feminino. É claro que ele está, na verdade, aplicando a ordem, o princípio da ordem na igreja, tá? Em relação a algumas mulheres que estavam prejudicando ali, trazendo um certo tumulto. E lembremos que aquela cultura daquela época não deixava as mulheres participarem das escolas rabínicas, as mulheres não podiam aprender a escritura de forma profunda e formal, ou seja, fariseus eram apenas homens. No máximo, as mulheres aprendiam de seus maridos e ensinavam os seus filhos, mas não participavam do ensino formal da escritura, entende? Então tem coisa que é da época. Tem outras coisas que dizem respeito a um princípio. E um último exemplo vai envolver governo e autoridade. Por exemplo, você foi a favor do impeachment daquele político, mas aí um crente chega para você e diz: você está errado, você tem que respeitar aquela pessoa que Deus colocou ali. Você não pode ser a favor de um negócio desse. Quando um crente aceita aquela determinada lei, mesmo que fira os seus princípios bíblicos, com a desculpa, com a justificativa de estar sendo supostamente obediente ao versículo 1 do capítulo 3 de Romanos, onde Paulo diz para sermos submissos às autoridades. Mas isso é passividade, isso não é obediência. E o que tem a ver com o princípio absoluto e aplicação circunstancial? Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava debaixo de um governo autoritário. O imperador era o líder supremo. Ele criava leis, ele julgava casos importantes, ele era um líder militar, onde decidia sobre guerras, impostos, administrações. Claro que ele tinha o Senado, conselheiros, mas ele que mandava em tudo. O sistema não era democrático, assim como nós temos aqui no Brasil. Lá não tinha isso. Lá era um sistema autoritário. Então, quando Paulo fala para os cristãos serem submissos, é porque, de fato, os cristãos tinham que dar um certo exemplo. Eles não tinham liberdade de voto, como nós temos. O cidadão romano não votava. Então, viu como fica até mais fácil quando aprendemos a separar princípio absoluto e aplicações circunstanciais? Se você não levar a sério esses dois conceitos,
você vai sair por aí aplicando para sua igreja, para os seus irmãos, aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia condena e aquilo que Jesus não mandou falar ou fazer.